Você não precisa controlar tudo. Talvez isso seja um dos maiores motivos da ansiedade. Querer controlar aquilo que nunca esteve em nossas mãos. Você tenta controlar o amanhã, controlar o que as pessoas pensam, controlar os resultados, controlar o que vai acontecer, controlar todas as possibilidades. Mas a vida não funciona assim. Jesus perguntou: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Mateus 6:27. Jesus estava ensinando algo profundo. Preocupações não é controle. Você pode pensar 1000 vezes sobre o amanhã e ainda assim não conseguir controlar o amanhã. Então faça o que está ao seu alcance. Ore, trabalhe, seja responsável, tome boas decisões, mas depois disso, entregue. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Talvez você não tenha todas as respostas, mas pode ter confiança, porque confiar em Deus não significa entender tudo. Significa continuar caminhando mesmo quando você não entende. Não lute contra cada pensamento. Existe algo interessante sobre a mente. Quanto mais você tenta desesperadamente não pensar em alguma coisa, mas aquela coisa parece voltar. Então talvez o caminho não seja entrar em guerra com cada pensamento. Quando surgir um pensamento ruim, não precisa alimentá-lo. Observe, questione, entrega a Deus e deixa passar. A Bíblia diz: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. Isso significa que precisamos ter cuidado com aquilo que permitimos permanecer dentro de nós. Imagine que alguém bate a sua porta. Você não é obrigado a abrir. Da mesma maneira, um pensamento pode bater à porta da sua mente sem receber permissão para morar nela. Você não precisa acreditar em tudo que pensa. Quem é você quando tudo aquilo que você conquistou desaparece? Agora vamos mais fundo. Quem é você? Não estou perguntando seu nome, sua profissão, seu dinheiro, sua aparência, seu número de seguidores, sua casa, seu carro, seu relacionamento, seu passado. Estou perguntando: quem é você diante de Deus? Porque tudo aquilo que podemos possuir nessa vida é temporário. Você pode perder dinheiro, pode perder posição, pode mudar de profissão, pode envelhecer, pode mudar de cidade, pode perder coisas que hoje parecem indispensáveis. Então, se sua identidade estiver construída sobre coisas que podem desaparecer, um dia você descobrirá que construiu sua identidade sobre areia.
Jesus contou uma história sobre um homem que construiu sua casa sobre a rocha. E a diferença não estava na ausência da tempestade. A tempestade veio para os dois. A diferença estava no fundamento. E talvez essa seja uma pergunta para você hoje. Sobre o que você está construindo sua identidade. Sua identidade não começa em você. O mundo diz: descubra quem você é. E existe algo verdadeiro nisso. Mas a pergunta cristã vai mais fundo. Descubra quem Deus diz quem você é. Porque se você tentar construir sua identidade apenas olhando para dentro de si, poderá encontrar muitas contradições. Um dia você se sente forte, no outro fraco. Um dia confiante, no outro inseguro. Um dia feliz, no outro dia triste. Então seus sentimentos não podem ser o fundamento da sua identidade. Sua identidade precisa estar em algo mais firme. A Bíblia diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios 5,17. Veja, nova criatura. Não é apenas uma pessoa tentando melhorar. É alguém que encontrou uma nova identidade em Cristo. Você não precisa passar a vida inteira tentando provar quem tem valor. Em Cristo, você aprende que já foi amado. Talvez o seu maior problema seja aquilo que você acredita sobre você. Talvez você tenha repetido durante anos: eu não sou capaz, eu não sou inteligente, eu nunca vou conseguir, ninguém acredita em mim, eu não tenho jeito. Mas quem colocou essas palavras dentro de você e elas são verdade? Não aceite automaticamente tudo aquilo que sua mente fala sobre você. Compare com aquilo que Deus diz. Se Deus diz: não temas, porque eu sou contigo. Então, por que viver como se estivesse sozinho? Se Deus diz: eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Ainda por que permitir que a rejeição de alguém defina seu valor? Se Deus diz: a minha graça te basta, então por que acreditar que você precisa ser perfeito para ser amado? Talvez você esteja tentando encontrar no mundo uma confirmação que Deus já lhe deu. A paz não é a ausência de problemas. Talvez você esteja esperando a vida ficar perfeita para finalmente ter paz. Mas a paz de Cristo não depende de uma vida sem problemas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Observe. Jesus não prometeu ausência de aflição. Ele prometeu presença e vitória. Isso muda tudo. Porque você pode estar passando por uma tempestade
e ainda assim ter paz. Pode estar esperando uma resposta e ainda confiar. Pode estar chorando e ainda acreditar. Pode não entender e ainda dizer: Senhor, eu confio em Ti. Isso é fé. Para de viver preso ao passado e ansioso pelo futuro. Existe uma coisa curiosa. O passado já aconteceu. O futuro ainda não aconteceu. Mas nossa mente consegue nos fazer sofrer pelos dois. Revive aquilo que já passou. Imagina aquilo que ainda não chegou. Enquanto isso, o presente passa despercebido. Jesus disse: Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. Mateus 6:34. Isso não significa irresponsabilidade. Significa não permitir que o amanhã roube a graça que Deus está dando hoje. Significa não permitir que o amanhã roube a graça que Deus está dando hoje. Hoje você pode orar. Hoje você pode agradecer. Hoje você pode amar. Hoje você pode recomeçar. Hoje você pode obedecer. Hoje está nas suas mãos. O amanhã está nas mãos de Deus. E se você parasse de tentar ser outra pessoa? Talvez uma das maiores fontes de sofrimento seja a comparação. Você olha para alguém e pensa: eu deveria estar onde ele está. Eu deveria ter aquilo. Minha vida deveria ser igual. Mas Deus não chamou você para ser uma cópia. Você não precisa viver a história de outra pessoa. Pedro perguntou a Jesus sobre João: Senhor, e deste que será? E Jesus respondeu: Que te importa a ti? Segue-me tu. João 21:22. Que palavra forte. Segue-me tu. Para de olhar tanto para o caminho dos outros, que você esqueça de caminhar no seu. Deus sabe onde está levando você. O grande desafio é aprender a pensar com a verdade de Deus. Talvez você esteja percebendo que a verdadeira batalha não é simplesmente: como faço para não ter pensamentos ruins? A pergunta é: quais pensamentos eu vou alimentar? Paulo diz em Filipenses 4:8: tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, nisso pensai. Veja o princípio. Não é, não pense. É. Pense naquilo que é verdadeiro. A mente precisa de direção. E a palavra de Deus nos dá essa direção. Quando a mente disser: você está sozinho, responda: Deus está comigo. Quando disser: não existe esperança, responda: minha esperança está no Senhor. Quando disser: você acabou, responda: Deus ainda pode fazer novas todas as coisas. Quando disser: você não tem valor, lembre-se, Cristo morreu por você.
Talvez você não precise de uma nova vida, mas de uma nova maneira de enxergar a vida. Às vezes pedimos: Deus, muda a minha situação. E Deus começa dizendo: eu quero transformar você dentro dessa situação. José continuou sendo José na prisão. Daniel continuou sendo Daniel na Babilônia. Paulo continuou pregando mesmo preso. A circunstância não impediu Deus de trabalhar. Então talvez a pergunta não seja apenas: quando Deus vai tirar isso da minha vida? Talvez seja: o que Deus quer formar em mim enquanto eu passo por isso? Essa pergunta muda a perspectiva. Quem é você? Agora volte à pergunta do começo. Quem é você? Você é mais do que seus pensamentos, mais do que seus sentimentos, mais do que seus erros, mais do que seus acertos, mais do que aquilo que disseram sobre você, mais do aquilo que você perdeu, mais do aquilo que você conquistou. Sua identidade não precisa ser construída sobre aquilo que passa. Ela pode ser firmada naquele que permanece, Jesus Cristo. Então, quando sua mente disser: você não consegue, pare, respire e pergunte: o que Deus diz? Quando a ansiedade disser: você precisa controlar tudo, pare e diga: eu entrego o meu caminho ao Senhor. Quando o passado disser: você nunca vai mudar, lembre-se: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando a rejeição disser: você não é importante, lembre-se: você é conhecido por Deus. Quando o medo disser: você está sozinho, lembre-se: não temas, porque eu sou contigo. Talvez você tenha passado anos acreditando em uma versão de que você nunca foi aquilo que Deus disse. Hoje pode ser o dia de começar a enxergar diferente. Não porque você vai se tornar perfeito, mas porque você vai parar de construir sua identidade sobre aquilo que é passageiro. Você não é tudo aquilo que sua mente diz. Você precisa aprender a discernir seus pensamentos pela verdade. E a verdade não muda conforme o seu humor. A verdade não muda conforme a opinião das pessoas. A verdade não muda conforme a circunstância. A verdade permanece. E Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. João 14, 6. Talvez você tenha passado muito tempo procurando respostas. Hoje talvez a resposta não seja encontrar mais uma coisa. Talvez seja voltar para aquilo que sempre esteve diante de você: Cristo. Oração final.
Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu entrego a Ti a mente de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem. Tu conheces os pensamentos que ninguém conhece, conhece os medos que ninguém vê, conhece as lutas silenciosas, as preocupações, as inseguranças, as lembranças e as feridas. Pai, ensina-nos a discernir aquilo que pensamos, que não sejamos dominados pelo medo, pela ansiedade, pela culpa ou pela opinião das pessoas. Renova a nossa mente através da Tua palavra. Quando vier um pensamento de derrota, lembra-se. Quando vier um pensamento de derrota, lembra-nos da Tua verdade. Quando vier o medo, lembra-nos da Tua presença. Quando vier a culpa, lembra-nos da Tua graça. Quando vier a vontade de desistir, lembra-nos de que o Senhor ainda está trabalhando. Ajuda-nos a não viver presos ao passado e nem escravo da ansiedade pelo futuro. Ensina-nos a confiar em Ti hoje. E acima de tudo, Senhor, revela novamente ao nosso coração quem somos em Cristo. Que a nossa identidade não seja aquilo que temos, não esteja naquilo que fazemos, não esteja naquilo que as pessoas pensam, mas esteja em Ti, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, porque aqui nós vamos continuar conversando sobre mente, emoções, propósito, fé e vida cristã, sempre buscando uma coisa: não apenas pensar diferente, mas enxergar a vida à luz da palavra de Deus. E se conhece alguém que está lutando contra os próprios pensamentos, compartilhe este vídeo. Talvez uma mensagem que você dure alguns minutos possa ser exatamente aquilo que alguém precisava ouvir hoje. E guarde esta frase: nem todo pensamento merece um lugar dentro de você, mas toda a verdade de Deus merece um lugar no seu coração. Que Deus abençoe sua vida. E lembre-se, você não precisa acreditar em tudo aquilo que sua mente diz. Aprenda a ouvir a voz de Deus.